Durante culto em Manaus, Bolsonaro reitera desejo de ter ministro evangélico no STF. Presidente fez críticas ao tribunal dizendo que o Supremo não tem competência para legislar como vem fazendo. Bolsonaro participa hoje da abertura da primeira feira de sustentabilidade promovida pela Suframa. Tribunal Regional Eleitoral determina afastamento imediato do prefeito e vice de presidente Figueiredo. Novas eleições devem ser realizadas. 1 milhão de brasileiros estão sem energia elétrica na Amazônia, mostra estudo do IEMA. Começa hoje o julgamento do delegado que matou advogado e feriu outras 3 pessoas no Porão do Alemão. Governo reduz para R$1.031 a estimativa de salário mínimo para 2020. Segunda instância da Lava Jato julga hoje recurso de Lula no processo do sítio de Atibaia. Governo diz ao Congresso ter revisado de 2,5 bilhões para 2 bilhões valor do fundo eleitoral em 2020. Acordo do clima de Paris já não é suficiente, diz relatório da ONU. Terremoto de magnitude 6,8 atinge a Grécia. Mais um ônibus é assaltado na Max Teixeira e uma passageira foi esfaqueada pelos bandidos. Caseiro e esposa são encontrados mortos em sítio na M070. Drogas foram encontradas no local do crime. Em Iranduba, 2 pessoas foram mortas à faca. Após fugir de casa 2 semanas, corpo de jovem encontrado nas águas da Ponta Negra. Detento do semiaberto com tornozeleira eletrônica é morto no Jorge Teixeira. É o Jornal da Manhã que está começando. Previsão do tempo. O dia ontem foi de muito calor, com os termômetros em várias partes da cidade esbarrando nos 37 graus. O Clima Tempo fala que hoje não será diferente, com máxima de 34 graus Celsius. O dia amanhece com 27 graus e 71% de umidade no ar. A probabilidade de chover 12 milímetros é de 80%. Os ventos estão calmos, com 9 km/h de velocidade. É quarta-feira, 27 de novembro. Chegamos aos 331 dias do ano e faltam 34 para terminar 2019. Dia de São Virgílio. Comemoramos ainda o Dia da Infância. O Dia do Técnico em Segurança do Trabalho. E o Dia Mundial da Luta contra o Câncer. O Rio Negro já encheu 1,90 m. Depois de subir mais 7 centímetros, seu nível em relação ao mar estava ontem em 19,96 m. Com temperatura de 27 graus, o aeroporto Eduardo Gomes está operando sem restrições. Fatos marcantes da história. 1979, extinção do Movimento Democrático Brasileiro, MDB. 1983, o Avianca 011, um Boeing 747 cai perto do aeroporto de Barajas, em Madrid, matando 181 pessoas. 1985, o cometa Halley, o mais famoso dos cometas, atinge o ponto mais próximo ao planeta Terra. 1989, voo Avianca 203, um Boeing 727 explode no ar sobre a Colômbia, matando todas as 107 pessoas a bordo e 3 no chão. O cartel de Medellín assumirá a responsabilidade pelo ataque. 2001, uma atmosfera de hidrogênio é descoberta no planeta extrasolar Osíris pelo telescópio espacial Hubble, a primeira atmosfera detectada em um planeta extrasolar. 2004, Papa João Paulo II devolve as relíquias de São Crisóstomo à Igreja Ortodoxa. Em 2011, a Unesco classificou o fado como patrimônio cultural e imaterial da humanidade. Agora 5h51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, sonoplasta Itamar Jardina, e bom dia ao repórter Alberto Peregrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia Itamar Jardina, bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. Peregrini, tivemos aí muitos acontecimentos na cidade. Aquele rapaz que havia sumido de casa foi encontrado nas águas da Ponta Negra ontem, em meio a um pedregal. Um detento do semiaberto com tornozeleira eletrônica foi morto também no Jorge Teixeira, inclusive desfigurado o rosto dele, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, foi morto com o rosto completamente desfigurado. Foi uma morte, né, daquela que a gente pode colocar como um acerto de conta, como uma execução realmente. Esse homem morreu no bairro Jorge Teixeira e, como você bem colocou, Paulo Guerra, usava a tornozeleira eletrônica. Peregrini, uma moça de 22 anos foi morta também a faca lá em Iranduba, e também um rapaz de 22 anos também foi morto lá no município de Iranduba. Daqui a pouco mais detalhes.
Pois é, Paulo Guerra, essa informação chegava, né? O Iranduba, Paulo, desculpa estar te interrompendo, vem sendo aí palco de muitas mortes, né? Você lembra, Paulo, que no domingo nós registramos, na segunda-feira, que uma pessoa havia sido morta lá no município de Iranduba. Ontem também uma outra morte houve lá e nós divulgamos aqui também no Jornal da Manhã, e daqui a pouco vem informação de mais 2 crimes, né, Paulo? Pois é, Peregrino, um caseiro e a esposa foram encontrados mortos em sítio lá na M70. Drogas foram encontradas no local. Foi um acerto de contas, não é, Alberto? Possivelmente, Paulo, já que havia droga no local, a violência está grande. Os ramais, Paulo, que outrora as pessoas iam para o sítio, ficavam numa tranquilidade total. Hoje já não é dessa forma. Os ramais, as comunidades estão aí cheias de bandidos que saem de Manaus para se esconder e depois montam lá seus pontos de venda de drogas. Pellegrini, e mais um assalto a ônibus na Max Teixeira. O que foi que aconteceu, Alberto Pellegrini, durante este assalto? Pois é, Paulo Guerra, mais um na Max Teixeira. Nós já conversávamos em nossa primeira reunião de pauta na madrugada de hoje sobre esse assunto, Paulo, e não foi fácil. Mais uma vez o ônibus foi assaltado ali à altura do bairro Colônia Santo Antônio, mas pela Max Teixeira. E nessa ação criminosa, Paulo, a vítima, uma mulher, teria ficado nervosa no momento em que os bandidos anunciaram o assalto à linha 448. A mulher foi atingida, Paulo Guerra, com tiros, e infelizmente foi levada a um pronto-socorro onde permanece internado. Pellegrini, é uma informação de que lá em Novo Airão 4 pescadores saíram e foram para uma terra indígena, próxima a uma terra indígena, e pelo menos 2 foram mortos e outros 2 estão sumidos, Alberto Pellegrini. Pois é, município de Novo Airão, né, Paulo Guerra, com essas pessoas aí mortas, com outros desaparecidos, a população não fala em outra coisa, a não ser nessa situação, Paulo. Uma cidade pacata, uma cidade tranquila, e de repente aparece esse tipo de situação aí, com 2 pessoas mortas e outras 2 desaparecidas. A polícia já está investigando essa situação, né, para ver qual a causa, por que mataram, por que essas pessoas morreram e onde estão os 2 desaparecidos. Pois é, eles estavam marcados para morrer. Pellegrini, e o transporte coletivo na cidade, como é que está nesse instante? Operando de maneira tranquila, Paulo. Se não fosse os pregos, né, as famosas pane mecânicas dos articulados, o pata-choca, como você bem batizou, os ônibus articulados, Paulo, se não fosse tanto prego, tanta pane mecânica todo dia, a gente poderia dizer que está bem tranquilo. Mas, infelizmente, Paulo, todo dia tem ônibus quebrado, e nesse momento a movimentação nos terminais é tranquila, e a saída dos ônibus na garagem também dão-se de maneira muito boa nesse momento. Tá bom, Pellegrini, bom trabalho para ti e até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações, mais uma vez abraçando nossos amigos feirantes lá no Mercado Adolfo Lisboa. O seu Manel mandou aquele abraço aqui para nós do Jornal da Manhã. Paulo Guerra disse que ouve todos os dias. Na Feira da Panel, Panaí, como queiram. Lá tem o Zé do Gato também prestigiando a programação. E na feira, Paulo, lá da Ceazan, na Avenida Itaúba, feira nova que inaugurou recentemente, o Renatinho e o Paiva na audiência do Jornal da Manhã. A eles o nosso abraço, o agradecimento pela audiência, que todos os feirantes de Manaus, graças a Deus, ligados na nossa programação, ligados no tradicional Jornal da Manhã, 60 anos no ar. Paulo Guerra. Pellegrini, ontem encontrei com a Matilde, uma colega da Assembleia Legislativa. Ela fez uma revelação: eu não gosto de você, Paulo, nem do Eduardo Silva, eu gosto do Alberto Pellegrini. Aí, Paulo, abraço, Matilde. Dona Matilde, aquele abraço, obrigado pela audiência e obrigado a todo mundo que está nesse rádio, com o rádio nesse momento ligado no nosso Jornal da Manhã, com o nosso carinho, prestigiando toda a tradição do nosso noticioso. Pois é, e diante dessa afirmação da Matilde, o que nos resta agora, eu e Eduardo Silva, é nos esmerar mais no trabalho, né, Eduardo? É contigo, Paulo Guerra. Diz a dona Matilde que quem seria eu sem Paulo Guerra? É contigo, Paulo. 5h57 em Manaus. A estação de água tratada do São José 13 em Manaus terá o fornecimento de água interrompido hoje. A paralisação acontece porque a estação passa por manutenção preventiva durante todo o dia. Águas de Manaus afirma que o trabalho deve promover algumas melhorias elétricas e mecânicas nos equipamentos da EAT.
Por conta dos serviços de melhorias, os bairros atendidos pela estação podem apresentar oscilações no abastecimento de água no período de manutenção. Os trabalhos iniciam às 19 horas de hoje e tem previsão de conclusão às 5 horas da quinta-feira. A água começa a retornar assim que o serviço for concluído. Prazo para recadastramento dos nascidos em setembro e outubro é prorrogado pela Amazonprev. Beneficiários que deixaram de recadastrar têm até 30 de novembro para garantir o pagamento. A Coordenação Estadual de ST, AIDS e Hepatites Virais vai distribuir gratuitamente em todo o estado 1.673.156 unidades de preservativos masculinos e 7.550 preservativos femininos. A entrega acontece durante a campanha Dezembro Vermelho, alusiva ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS, 1º de dezembro. A abertura oficial da campanha acontece no dia 4 de dezembro, às 17 horas, no Largo de São Sebastião. Como parte das comemorações relativas aos 350 anos da capital do Amazonas, pela primeira vez uma exposição sobre Manaus foi instalada na Câmara dos Deputados, lá em Brasília. A Mostra Manaus 350 anos é uma realização da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados em parceria com a Prefeitura de Manaus e está exposta no espaço Mário Covas, no hall do anexo 12 da Câmara, com visitação que começou ontem e vai até esta quinta-feira. Começa nesta quinta-feira e vai até sábado a 40ª Festa do Guaraná de Maués. Na programação, que inicia sempre a partir das 14 horas, tem shows musicais, danças e a escolha da rainha do Guaraná. A principal atração do primeiro dia é o show da cantora amazonense Marcela Bartolo, que está em cartaz no Rio de Janeiro como protagonista do espetáculo Brilha La Luna. Na segunda noite, o destaque nacional é o grupo Revelação e o encerramento será com o cantor Luan Santana. A festa do Guaraná de Maués é realizada anualmente para celebrar o ciclo de produção desse fruto, que tem enorme importância econômica e cultural para o município. O cenário do evento é o cartão postal da cidade, a extensão de praia da Ponta da Maresia, na orla do município. A programação inicia sempre a partir das 14 horas. Enquanto vivemos a era da quarta revolução industrial, onde a internet permeia o nosso cotidiano, 990.103 brasileiros estão sem energia elétrica na Amazônia Legal. Eles sequer têm uma tomada para ligar no refrigerador. Esse dado faz parte de uma análise inédita feita pelo Instituto de Energia e Meio Ambiente, IEMA, que aponta os locais onde vivem os brasileiros sem acesso ao serviço público de energia elétrica na região. A organização desenvolveu uma metodologia analítica georreferenciada especialmente para permitir estimar e acompanhar a evolução desse número em diferentes demarcações territoriais e classes populacionais, como povos indígenas, extrativistas, quilombolas e assentados. Com os resultados desse trabalho, é possível planejar o montante de recursos para suprir o problema enquanto tempo se quer atingir a universalização da energia elétrica na Amazônia e como ir além do acesso à energia para o bem-estar social ao promover também as atividades produtivas comunitárias, explica Pedro Bara, pesquisador sênior do IEMA. Por exemplo, devido a esse estudo, estima-se que 19% da população que vive em terras indígenas da Amazônia esteja sem acesso à energia elétrica. Para a população que vive em unidade de conservação, esse número chega a 22% e para assentados rurais é de 10%. Na tarde desta terça-feira, a Câmara Municipal de Iranduba aceitou a denúncia de improbidade administrativa contra o prefeito Francisco Gomes da Silva. No documento há o pedido de cassação do mandato do prefeito mediante processo administrativo por prática de infrações político-administrativas movida pelo vereador do município, Jorge Reis. O prefeito, instado sobre o assunto, disse que por enquanto não se pronuncia, mas que tem muito a dizer em sua defesa. Diante do início do julgamento do delegado Gustavo Sotero, a defesa do réu afrontou o atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Marco Aurélio Choi, argumentando que, na ocasião do crime, ao saber que um dos integrantes da instituição havia sido morto, Choi teria usado da influência pessoal para pressionar o trâmite do processo judicial. A declaração foi feita pelo advogado Cláudio Daledoni Júnior, que já defendeu o goleiro Bruno e o traficante Fernandinho Biramar durante uma coletiva de imprensa ontem à tarde. Segundo a defesa, a ação pode ter contribuído para que o delegado fosse acusado baseado em uma denúncia rápida, sem materialidade e com falta de informações suficientes para uma possível condenação que pode ser estipulada em até 60 anos. Ainda durante o encontro que ocorreu em um hotel na zona centro-sul da cidade, a defesa de Sotero apresentou novos fatos que serão destacados durante o julgamento que começa hoje. O crime aconteceu no dia 25 de novembro de 2017. No mesmo processo, o réu também é acusado
acusado da tripla tentativa de homicídio contra Fabiola Rodrigues Pinto de Oliveira, esposa de Wilson, Maurício Carvalho Rocha e Yuri José Paiva Dácio de Souza. Marco Aurélio Choi negou as afirmações da defesa do delegado Sotero. Ele disse que as estratégias da advocacia de defesa estão sendo respeitadas e que as falas de Daledoni fazem parte dessa estratégia. Esperamos que a justiça seja feita pelo júri, destacou ele. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas determinou nesta terça-feira o afastamento imediato do prefeito de Presidente Figueiredo, Romeiro Mendonça, e do vice-prefeito Mário Bubó Abraão. Determinou também a realização de nova eleição no município. O advogado Marco Aurélio Choi, que defende o prefeito, disse que dará entrada a um recurso para suspender a decisão, considerando os precedentes que impedem a alternância de poder no município, que é prejudicial à administração. Em diversos outros casos, houve o esgotamento da fase recursal no TSE, afirmou ele. No final de setembro, Romero e Abraão tiveram os mandatos cassados pelo TRE-AM em recurso de autoria do Ministério Público e do Partido Avante, antigo PT do B, por utilização na campanha eleitoral de 2016 de recurso de origem não identificada e de valores repassados por empresa, que é proibido pela legislação. Nesta quarta-feira tem início no Estúdio 5, Centro de Convenções, a primeira edição da Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus. O evento é uma cooperação entre a Superintendência da Zona Franca de Manaus e o Instituto de Inteligência Socioambiental e Estratégica da Amazônia, Piatã, e tem como objetivo demonstrar o potencial sustentável do Polo Industrial de Manaus, um dos parques fabris mais importantes do país. O evento segue até sexta-feira, das 14 às 21 horas, e a abertura da feira será realizada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, na manhã de hoje, em evento fechado a convidados. Também estão confirmados para a abertura da FESPIM os governadores do Amazonas, Wilson Lima, do Acre, Gladson Cameri, de Roraima, Antônio Denário. A programação da feira conta com 130 expositores entre empresas do polo industrial e instituições públicas e privadas, além de um espaço debt-free com a venda direta de produtos produzidos no polo industrial de Manaus, além de itens importados. Todos os estandes foram confeccionados com materiais reciclados provenientes de pallets, painéis de tiras de madeira orientadas e madeira de reuso proveniente de embarcações desativadas. Com uma programação diversificada e a presença de palestrantes nacionais e internacionais da área de sustentabilidade, a feira promete atrair um público de pelo menos 40 mil pessoas de hoje até sexta-feira. A primeira palestra da quarta-feira acontece das 17 às 18 horas com o tema Instrumento Econômico para a Proteção da Amazônia. O caso do Polo Industrial de Manaus será ministrado pelo presidente do Instituto Piatã. Em seguida, o palestrante Márcio Holland, da Fundação Getúlio Vargas e ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, ministra a palestra Zona Franca de Manaus, Oportunidades e Desafios. Na parte da noite, a programação segue com o presidente da Sociedade Norte-Americana de Economia Ecológica, James Kahn, com a palestra O Papel da Zona Franca de Manaus para a Conservação da Amazônia. E fechando a programação do primeiro dia, no horário das 20 horas às 21, o administrador da XP Investimentos ministrará o tema Investimentos e Mercado de Capitais. A hora em Manaus. 6 horas e 10 minutos. O presidente Jair Bolsonaro reiterou que, dentre as duas indicações ao Supremo Tribunal Federal, um dos ministros vai ser evangélico. A declaração foi dada durante um pronunciamento no culto de celebração no Centro de Convenções Canaã, nesta terça-feira. Na ocasião, o presidente afirmou que foi eleito com base na defesa do modelo tradicional de família e acrescentou que as leis de um país são realizadas com base na opinião da maioria. Não é competência do STF legislar como eles têm feito ultimamente. Eu tenho 2 vagas no Supremo. Uma será ocupada por um evangélico, frisou o presidente. Durante o pronunciamento, Bolsonaro disse que a reforma da Previdência é uma medida econômica severa e comparou a decisão ao procedimento de quimioterapia. Algumas medidas que tenho tomado são amargas. A reforma da Previdência é quase uma quimioterapia. Quem faz esse tratamento sabe que, se não se submeter a ele, pode abreviar sua passagem aqui na Terra, concluiu o presidente. O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou ontem que, ao assinar decreto permitindo a plantação de cana na Amazônia, sabia que sofreria críticas de ambientalistas e revelou ter ficado contente ao saber que o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado estadual Josué Neto, manifestou apoio à medida. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas discursou sobre o assunto e disse que isso traria mais emprego à região, como na verdade vai trazer brevemente, disse Bolsonaro. Momento que poucos notaram ontem à noite no culto evangélico lá no Canaã, que celebrou a vinda do presidente.
Aí foi registrado pelo fotógrafo Marcos Correia, da comitiva presidencial. Trata-se do choro de Jair Bolsonaro, publicado pelo site da Presidência da República. Não há descrição na legenda da imagem em que momento as lágrimas desceram em seu rosto, mas a sequência de fotos postadas induz ao entendimento de que a comoção ocorreu quando fotografias antigas dele e de seus pais foram mostradas no telão da celebração na igreja. Polícia. 2 homens foram presos após serem reconhecidos por uma testemunha como autores da morte de Denis Daquim Marques Alho, que foi espancado e afogado na praia da Ponta Negra. O corpo dele foi encontrado na manhã de ontem. Por volta das 7 horas, a equipe foi informada por uma testemunha na base da ciclopatrulha que ela havia presenciado um homicídio na praia da Ponta Negra e que os autores do crime tinham fugido do local, porém o corpo estava nas margens da praia. A equipe foi ao local indicado e encontrou o cadáver ainda submerso às margens da praia, próximo a um pedregal. Segundo informações de familiares, a família estava desaparecida. A vítima estava desaparecida há uma semana. Os corpos de um casal até o momento identificados apenas como Tiago e Val, com idades entre 20 e 25 anos, foram encontrados com sinais de tortura em um sítio onde trabalhavam, localizado na comunidade Rei Davi, ramal Nova Esperança, quilômetro 62 da rodovia Manuel Urbano, AM-70. Uma equipe da Delegacia Interativa do município, juntamente com a equipe da Força Tática do 9º Batalhão da Polícia Militar, foi ao local e encontrou os corpos. De acordo com o delegado titular da Delegacia Interativa, Rodrigo Torres, existe a possibilidade de a motivação do crime envolver drogas. Foram encontradas porções de entorpecentes próximas ao casal e há indícios de que tentaram degolar as cabeças das vítimas, informou. Na tarde de ontem, uma menor de idade matou a facadas Thalia Santos, de 22 anos, na comunidade do Ariaú, na zona rural de Iranduba. Segundo os plantonistas da 31ª Delegacia Interativa de Polícia Civil, a vítima estava tendo um caso amoroso com o marido da adolescente, o que resultou no assassinato. Outro homicídio aconteceu às 20 horas de ontem na travessa Enilda Lins, conhecida como Boca da Feira, no centro de Iranduba. Gabriel da Silva Macedo tinha também de 22 anos, foi morto a facadas por Lucas Silva de Jesus, de 25, e foi preso em flagrante. Informações da polícia dão conta de que o caso tem a ver com acerto de contas por causa de drogas. Um assalto a ônibus em Iranduba também foi registrado na noite de ontem. E aqui em Manaus, mais um ônibus foi assaltado. Aonde, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra, depois das notícias quentes de Iranduba tá pegando fogo, passarinho da morte voando na área do município de Iranduba. Aqui, Paulo Guerra, o ônibus da linha 448 foi assaltado à noite de ontem na Avenida Max Teixeira. Nesse assalto, Paulo Guerra, os bandidos foram bastante violentos e dispararam alguns tiros dentro do ônibus e uma mulher foi ferida, Paulo Guerra. Ela foi levada ao pronto-socorro da Cidade Nova e os assaltantes fugiram. Após o crime, entraram nas matas, Paulo Guerra, e a senhora que foi ferida a bala deu entrada no SPA da Cidade Nova. Pellegrini, o que mais aconteceu nas últimas horas? Então vamos lá, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no Pronto Socorro 28 de agosto, um plantão tranquilo durante toda a noite e madrugada. Ainda assim, 2 pessoas foram vítimas de acidente de trânsito, 2 atropelamentos, com ferimentos leves, é verdade, mas precisaram sim ser atendidos pelos anjos da vida do Pronto Socorro 28 de agosto. Pronto Socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. No Pronto Socorro João Lúcio aí não para, muita gente deu entrada, uma pessoa deu entrada vítima de espancamento, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As primeiras informações dão conta de que essa pessoa, um rapaz de 23 anos de idade, deu entrada devido a uma briga de família. Ele apanhou do cunhado, apanhou do primo, apanhou do irmão e de outros parentes e deu entrada com vários hematomas pelo corpo. As informações dão conta de que ele gosta de mexer nas coisas alheias, inclusive dos próprios parentes, e acabou levando uma pisa.
Pronto, socorro, Platão Araújo. O Platão Araújo é localizado no coração da zona leste da cidade. Uma briga por pouco não acaba em morte. Dois homens que já vinham se arengando há muito tempo. Um homem conhecido lá na área da Cidade Nova, conhecido como Hamilton, o outro conhecido como Sapo. Eles fingiam que se gostavam, mas não se gostam não. O Sapo e o Hamilton não se dão bem. Esse Hamilton é um rapaz de 17 anos de idade que é morador dali da área do Mutirão. O Sapo também é da área. Os dois se envolveram em uma briga. O Sapo dava uma mãozada, o Hamilton dava outra. O Sapo dava uma mãozada, o Hamilton dava outra. O Hamilton, quando ficou cansado da briga, pegou um pedaço de pau e sentou-lhe na cabeça do Sapo. Pega, Sapo, ele merece. Valeu, Hamilton. As informações dão conta que o Sapo é mau elemento, é elemento perigosíssimo, gosta de fazer tudo que não presta, e ontem levou-lhe uma paulada do Hamilton. O homem conhecido como PC lá da área é um rapaz de apenas 19 anos de idade e também é morador do Mutirão. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Com uma violenta estocada na barriga. Eram 22 horas e 32 minutos à noite de ontem, quando um rapaz de 23 anos de idade dava entrada no pronto-socorro. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Ele havia se envolvido em uma briga e acabou levando uma facada. As informações dão conta que tanto a vítima quanto o criminoso já tinham uma rixa antiga. Os dois já vinham se arengando há muito tempo e ontem um deu-lhe uma facada na barriga do outro. Uma briga que começou no Zap Zap. Dois homens tiveram uma divergência de ideia. Um chamou o outro de algum nome feio, o outro foi lá, chamou palavrão também, e daí, Paulo Guerra, a briga saiu da internet, a briga saiu do virtual e foi para a realidade, foi para a teia. Os dois homens do mesmo grupo de notícias acabaram se envolvendo em uma verdadeira pau, uma verdadeira briga. Esse negócio de grupo de WhatsApp tem muita briga, muita coisa acontece, esse negócio de grupo de Zap Zap. Eu só participo de um, que é o grupo S News de notícias, o melhor grupo de notícias da cidade é o grupo S News, o grupo de WhatsApp de notícias, o melhor da cidade é o S News. O resto é tudo mimimi, é tudo todo mundo brigando. Ainda do pronto-socorro, Platão Araújo, vítima de paulada na cabeça. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, um homem deu-lhe uma violenta paulada na cabeça do namorado da esposa dele. É isso aí, ele descobriu que a mulher dele já não gostava dele, já não queria mais ele, já tinha mandado ele embora, e daí ela arrumou outro. Ele ficava esperando o outro entrar. Ele entrou, quando saiu de lá, ele foi pra briga. Rapaz, o namorado da mulher dele deu-lhe uma pisa e ainda ofendia. Toma, boi velho, toma, garrote, e a porrada comendo, Paulo Guerra. Portanto, você que está desconfiando que sua amada tem outro, ou vá embora, ou fique pianinho, que além de levar a mulher, os camaradas de hoje aí, o Ricardão, estão estão dando pisa nos maridos que já não estão dando conta do recado. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, no bairro Jorge Teixeira, no ramal do Ipiranga, um crime bárbaro aconteceu. O homem teve a cabeça estourada por bala, por tiros de escopeta. As primeiras informações dão conta, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, que o crime tem a ver com acerto de contas devido ao tráfico de drogas. O homem usando tornozeleira eletrônica,
usava o Wi-Fi da desgraça. Ele foi barbaramente assassinado com vários tiros na cabeça. As primeiras informações dão conta de que o corpo foi encontrado por populares à noite de ontem, no ramal conhecido como Ramal do Ipiranga, no final do bairro Jorge Teixeira. A vítima tinha passagem na polícia por receptação, por roubo e por outros crimes, e por isso usava tornozeleira eletrônica. Ele foi morto com vários tiros na cabeça. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 53 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. Vamos começar com a Time Mania, concurso 1411. Time do coração, Grêmio. Dezenas sorteadas: 22, 27, 35, 55, 62 64 e 74, 22, 27, 35, 55, 62 64 e 74. O prêmio acumulou e a estimativa para o próximo concurso é de 12.700.000 reais. Com 6 números foram 3 apostas, cada uma leva R$47.140,38. Vamos ao dia de sorte, concurso 230, mês da sorte, maio. E saiu para um apostador lá de Ananindeua, no Pará. Ele vai receber R$284.160,99 porque acertou estas dezenas: 05, 08, 12, 18, 24 27 e 29. Aqui na concurso 5.131 acumulou. A quadra saiu para 48 apostadores, cada um recebe R$10.148,82. As dezenas sorteadas neste concurso 5.131 foram estas: 26, 45, 46 73 e 80. 26, 45, 46 73 e 80. E finalmente a Lotomania, concurso 2025, que também acumulou 19 números, 2 apostas, cada uma recebe R$120.128,03. 18 números, 56 apostas ganhadoras, o prêmio R$2.681,43. Números sorteados: 09, 12, 27, 29, 31, 35, 36, 37, 39, 51, 55, 62, 70, 75, 76, 83, 84, 91 92 e 94. 6 horas e 33 minutos. Esportes. Um jogo isolado ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro, com a Ponte Preta goleando o Brasil de Pelotas por 4-0. Jogos de hoje: 19h30 pelo Campeonato Brasileiro, vão jogar Chapecoense e Botafogo. no mesmo horário, Internacional e Goiás. 21 horas, Bahia e Atlético Mineiro. 21h30, Flamengo e Ceará. Corinthians e Avaí. Atlético Paranaense e Grêmio. Estão esgotados os ingressos para a partida entre Flamengo e Ceará hoje à noite, no Maracanã. O jogo vale pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, para os rubro-negros, essa é a partida de comemoração pelo título nacional conquistado no último domingo, mesmo sem entrar em campo. O time vai receber o troféu e os jogadores receberão as medalhas. Jair Bolsonaro modificou nesta terça-feira o Estatuto de Defesa do Torcedor. Sem vetos, o projeto de lei sancionado pelo presidente da República vai ampliar de 3 para até 5 anos a punição para a torcida organizada que promover tumulto, praticar ou incitar na violência ou invadir local destinado aos atletas. Publicada no Diário Oficial da União, a nova norma também condena a prática de crimes contra árbitros, fiscais, organizadores de eventos esportivos e jornalistas, mesmo que esses não estejam atuando ou envolvidos com a competição. Últimas notícias. O dólar voltou a fechar em alta nesta terça-feira e renovou a máxima de fechamento nominal, com os investidores reagindo a declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, que afirmou que o câmbio de equilíbrio tende a ir para um lugar mais alto. Durante boa parte do pregão, a moeda norte-americana chegou a ser negociada acima de R$4,27
e fechou em R$4,23,94. O salário mínimo para o próximo ano ficará em R$1.031, anunciou no fim da tarde de ontem o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues. O valor representa a redução de R$8 em relação ao projeto de lei do Orçamento Geral da União para o ano que vem, que prevê mínimo de R$1.039. Voo com corpo de Gugu Liberato chega ao Brasil na quinta-feira. Receita em Viracopos está preparando a operação. A equipe do terminal de Campinas em São Paulo está de prontidão para a liberação de uma urna funerária que chegará ao Brasil em voo da Azul vindo de Orlando, nos Estados Unidos. O apresentador será velado na Assembleia Legislativa de São Paulo. Mais de 20 pessoas morreram e mais de 600 ficaram feridas no terremoto de 6,4 graus de magnitude que atingiu a Albânia ontem, de acordo com as agências France Press e Associated Press. Muitos edifícios desabaram, deixando pessoas soterradas. O tremor é o mais forte a atingir o país europeu na Península dos Balcãs em décadas. O balanço de mortos ainda é impreciso e pode aumentar, segundo as agências Reuters e Associated Press. Um terremoto com magnitude preliminar de 6 graus sacudiu nesta quarta-feira a região noroeste da ilha grega de Creta, e informaram o Centro Sismológico Europeu Mediterrâneo e o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O sismo foi registrado a uma profundidade de 56 quilômetros entre as ilhas de Creta e Quitera. O tremor foi sentido também em Santorini, um dos destinos turísticos do país. Não houve relatos imediatos de danos, tampouco sobre vítimas. 7 extremistas islamitas foram condenados à morte por enforcamento pelo assassinato de 22 pessoas, incluindo 18 estrangeiros, em um café de Dhaka em 2016. 7 acusados foram condenados à morte. Um acusado foi absolvido, anunciou a imprensa Abdullah Abu, procurador-chefe de Dhaka. O ataque violento que foi reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico tinha o objetivo de desestabilizar o país, afirmou o juiz Mojibur Rahman, do Tribunal Especial de Luta Antiterrorista. 6h42 em Manaus. Uma exposição de fotos na sede da ONU em Nova York é um dos destaques da celebração do Dia Internacional da Solidariedade com o Povo Palestino, marcado em 29 de novembro. A exibição palestina mais universal das causas nacionais reúne declarações do ator de Hollywood Richard Gere e dos vencedores do Prêmio Nobel da Paz Malala Yousafzai e Nelson Mandela. Mandela, por exemplo, afirmou durante um discurso em Pretória em 1997 que a liberdade só seria completa quando ocorresse a liberdade do povo palestino. Para Malala, a educação é fundamental para que as crianças palestinas possam viver livres e seguras. O ator Richard Gere afirmou que os israelenses precisam viver em segurança, mas que os palestinos não podem ter uma vida de desespero. Um relatório da ONU divulgado nesta terça-feira afirma que os compromissos assumidos no Acordo do Clima de Paris já não são suficientes para manter o aquecimento global dentro da meta. Quase 200 países tinham batido juntos o martelo em 2015. O mundo prometeu em Paris um esforço para a Terra não esquentar mais do que 1,5 graus até o final do século, um aquecimento que, segundo o painel de cientistas da ONU, já seria perigoso demais. 4 anos depois daquela conferência do clima, a mesma onda agora alerta para perspectivas sombrias. Mesmo que todos os países agora cumprissem suas metas, o planeta esquentaria mais de 3 graus Celsius. Julgamento no STF. Para quem vota para tornar Renan réu por corrupção e lavagem. Senador é acusado de receber propina. Advogado diz que há perseguição. Projeto sobre legítima defesa para militares avança na Câmara. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a matéria que agora irá ao plenário. O texto altera o Código Penal Militar para, entre outras coisas, especificar em que situações pode ser considerado que um militar agiu em legítima defesa e, por isso, pode ficar isento de punição quando, por exemplo, matar em serviço. O Tribunal Superior Eleitoral começou a julgar a validade de assinaturas eletrônicas para a criação de partido político. A decisão sobre o tema, contudo, foi adiada após o ministro Luiz Felipe Salomão ter pedido vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso. O julgamento será retomado no próximo dia 3 de dezembro. O tribunal analisa uma consulta do deputado Jerônimo Guergen, do Progressistas do Rio Grande do Sul. O parlamentar questionou ao TSE se o tribunal aceitaria as assinaturas por meio eletrônico. Sem acordo sobre qual texto deve ser discutido para retomar a prisão após decisão em segunda instância,
A maioria dos líderes do Congresso decidiu nesta terça-feira esperar que a Câmara dos Deputados elabore um calendário com prazos para aprovação da proposta que tramita na casa. Só depois os senadores decidirão qual projeto apoiarão. Até lá, continuarão discutindo as propostas que já estão no Senado. O assunto foi discutido por líderes partidários na manhã desta terça-feira na residência oficial do Senado com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. O Supremo Tribunal Federal retomará hoje o julgamento que definirá se informações sigilosas de órgãos de controle podem ser compartilhadas com o Ministério Público sem autorização judicial. Entre os órgãos de controle estão a Unidade de Inteligência Financeira, o IF, antigo COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, a Receita Federal e o Banco Central. O julgamento começou na semana passada e foi suspenso na quinta-feira. Já votaram o relator Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, que divergiram. O julgamento do recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do sítio de Atibaia está marcado para começar às 9 horas de hoje no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4, lá em Porto Alegre. A defesa pede a anulação da sentença de todo o processo ou a absolvição do réu. Já o Ministério Público Federal quer aumentar a pena de 12 anos e 11 meses que o ex-presidente recebeu na primeira instância na 13ª Vara Federal de Curitiba. No julgamento desta quarta também deve ser tratado o possível envio do caso de volta à primeira instância após decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou que réus delatados devem fazer alegações finais depois dos réus delatores. Além do caso do sítio de Atibaia, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é réu em mais 8 processos. Eles tramitam em Brasília, Curitiba e em São Paulo. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Senado aceita projeto da Câmara e segunda instância fica para 2020. Folha de São Paulo. Após falar sobre volta de AI-5, Guedes pede democracia responsável no Brasil. O Estado de São Paulo. Planalto acompanha a greve dos petroleiros, mas sinais são de que a paralisação está enfraquecida. No Planalto Central, na capital da República, o Correio Brasiliense. Conselho de Ética abre processos que podem caçar Eduardo Bolsonaro. Valor econômico. Dólar fecha em quase R$4,24, mesmo após intervenções do Banco Central. Estado de Minas. Moradores relatam desespero com tremor e barragem em Congonhas. No Recife, o Jornal do Comércio. Câmeras flagram tentativa de incêndio a ônibus na região metropolitana do Recife. Fortaleza, Diário do Nordeste. Ministro pede vista e TSE adia decisão sobre assinaturas digitais para criar partidos. Porto Alegre, 0 hora. Apoiadores de Lula organizam vigília para acompanhar julgamento no TRF4. Adoram uma vigília. 6h47. As manchetes dos jornais locais, a começar com o centenário Jornal do Comércio. Amazonas amplia articulação na reforma tributária. Em tempo. Dólar encarece produção do polo industrial de Manaus. Diário do Amazonas. Bolsonaro defende cana na Amazônia. A crítica. Caso Flávio, polícia conclui inquérito, 5 indiciados. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45. Vinte e quatro